Alô, bebês, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e já estou de volta na minha viagem. Se tiver aí uma semana de vídeos gravados, então não tive muita interação com vocês, tanto no Discord quanto nos lugares, mas o importante é que a gente está de volta e eu vou trazer aqui hoje para vocês um videozinho falando sobre gatilhos mentais. Eu já falei sobre alguns deles no decorrer do canal, tem até um vídeo especificamente que eu falo um pouquinho detalhadinho, mas assim, uma coisa ainda bem superficial. E como hoje é o último dia do mês, falar um pouco sobre técnicas literárias. Então eu vou trazer para vocês alguns gatilhos mentais, obviamente não todos, porque são vários, vou dividir esse vídeo em duas partes, porque vocês pediram alguns vídeos um pouco menores, então para não ficar um vídeo gigantesco de 2 horas e 47 minutos, eu vou fazer um videozinho quebrando em duas partes, colocando 6 gatilhos de um, 6 gatilhos do outro, para a gente ir conversando e trazendo alguns exemplos para deixar um pouco mais aprofundado, um pouquinho mais detalhado, sem ficar muito grande. Gostaram dessa ideia? Então sim, bora! Então pessoal, no episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais são o quê? Quando a gente fala sobre leitura, quando a gente fala sobre técnicas literárias, estamos falando sobre emoção e lógica. O ser humano é basicamente dividido entre essas duas grandes áreas. Obviamente a gente tem diversas áreas diferentes, instintivas, emocionais, de traumas, e a gente tem de várias áreas diferentes dentro do cérebro, não vou especificar todas elas e obviamente não vou abordar todas elas. Mas de maneira geral, quando a gente está usufruindo de alguma coisa, principalmente no entretenimento, as duas grandes áreas que são atuadas são o lado lógico e o lado emocional. O lado lógico a gente utiliza de algumas técnicas como uma técnica bem escrita, coisas que fazem sentido, uma história mais fechadinha e várias outras coisas que a gente pode ir abordando. Porém, quando a gente fala sobre os gatilhos mentais, são, na verdade, os gatilhos mentais são toda e qualquer situação, toda e qualquer coisa que você utiliza com o objetivo de puxar algo que não necessariamente é o lógico que está comandando. Quando a pessoa fala, olha então, cuidado com os temas, porque isso pode gerar gatilho. Os gatilhos são coisas que são ativados sem qualquer preparo e faz com que a pessoa sinta, perceba ou realce alguma coisa do seu passado, seja ela um psicológico, um emocional, alguma coisa que vivenciou, algum trauma. Então gatilhos, como o próprio nome já fala, são situações que fazem com que você remeta a alguma outra de uma maneira rápida, de uma maneira direta. Então, você utiliza isso nas vendas, no marketing, na persuasão, numa conversa, na arte e também na escrita. Então eu vou trazer para vocês algum desses gatilhos hoje para a gente conversando um pouquinho sobre o que é e como utilizar, obviamente dependendo do gênero que você está escrevendo, dependendo do subgênero que você está escrevendo, dependendo do público-alvo que você está fazendo, utilizar de um gatilho ou de outro pode ser melhor, porém, quanto mais você souber, mais você puder usar, melhor. E dependendo da maneira que você for, dá para utilizar até mais do que um ao mesmo tempo. Então bora lá conversar um pouquinho sobre os 6 primeiros gatilhos que eu quero trazer aqui hoje, e depois, uma segunda parte, outros mais, beleza? Então bora lá conversar um pouco sobre o gatilho da curiosidade. O gatilho da curiosidade é um dos gatilhos mais comuns, que basicamente é você gerar uma curiosidade perante um objeto, uma situação, um evento, um world building, um personagem. Então quando a gente fala sobre uma curiosidade, ela é de uma maneira um pouco rápida. Como assim? A curiosidade, ela gera um movimento instantâneo. Obviamente a curiosidade ela pode ser prolongada o máximo que você puder, porém se você atiça uma curiosidade apenas e deixa ela para ser desativada logo num futuro muito distante, pode ser que essa curiosidade perca a força. Porém, se você atiça a curiosidade e logo após você já dá a resposta dessa curiosidade logo no instante, logo no começo, com certeza isso vai ser enfraquecido também. Então a gente pode se perguntar então, quando é o melhor momento para desativar a curiosidade? É alguma referência em relação ao feeling da história. Obviamente, se você está construindo um mistério, você vai abrir diversas curiosidades. Uma coisa muito comum quando a gente fala sobre o foreshadowing é que a curiosidade você vai gerar algum elemento que vai criar algo mais para frente. Como por exemplo,
Quando a gente fala assim, nossa, quem será que matou Beltrano, matou fulano, ou o que será que aquela cor verde quis dizer, ou o que aquele personagem quis dizer. Então são pequenas curiosidades que vão gerar uma movimentação para o seu leitor ir para a próxima página, o próximo parágrafo, o próximo capítulo. O gatilho da curiosidade normalmente tem que ser utilizada com muita força de uma coisa que é feita numa relação direta com aquilo que está acontecendo. Um gatilho da curiosidade bem colocado, você vai fazer com que a pessoa queira saber mais de uma tanta intensidade, de uma tanta ferocidade, que vai fazer com que ela queira saber a resposta o mais rápido possível. Agora, se você já coloca uma gatilho da curiosidade e já coloca aquilo e no próximo parágrafo você já dá uma resposta, você pode ter criado um hype muito alto com uma resposta muito direta, fazendo com que o seu leitor perca o interesse de uma maneira rápida. Mas, se você responde essa pergunta com uma outra pergunta, você vai girando um ciclo de curiosidade acima de ciclo de curiosidade. Uma coisa muito comum, por exemplo, em One Piece, um Hunter x Hunter, é que quando chega uma pergunta e a gente quer muito uma resposta, ele coloca um ponto na resposta, porém mais um outro ponto de pergunta, fazendo com que responda algumas perguntas, só que abra outras perguntas. Então, no decorrer da sua história, que você vai colocando gatilhos de curiosidade, que vão gerar perguntas para o seu leitor. Nossa, mas por que disso? Mas por que daquilo? Mas por que daquele jeito? Mas por que daquela forma? E você já dá uma resposta, porém você abre essa resposta para outras possíveis perguntas que vão gerar novas respostas, você pode criar um ciclo de curiosidade um atrás do outro. Seria como, por exemplo, você se pergunta quem matou X. Aí você fala que quem matou X foi Y. Mas você não responde só dizendo que foi Y que matou. Você também vai colocar outros fatores de mas por que ele fez isso? Qual era a motivação dele? Como ele fez isso? Quando ele fez isso? Então, na hora de você responder uma pergunta, gerar novas, é muito importante, porque o gatilho da curiosidade é algo que você começa e você termina. Porém, esse distanciamento, se for muito longe, você precisa gerar novos gatilhos de curiosidade para ir fechando. Porque ele é de uma maneira um pouco mais curta. Gatilhos de curiosidade, eles precisam ser respondidos o mais rápido possível. Obviamente não no próximo parágrafo, mas talvez numa próxima página, outra vez num próximo capítulo. Por quê? A curiosidade são fatores tão pontuais que para o leitor lembrar de todos aqueles fatores pontuais no decorrer da história, ele vai esquecer. Então, os gatilhos da curiosidade, de uma maneira geral e rápida e direta, coloque de uma forma que você queira que o seu leitor queira saber mais sobre aquele evento específico, personagem específico, situação específica, e responda para ele no máximo no próximo parágrafo. Minto. Então, quando você for utilizar o gatilho da curiosidade, responda de uma tal forma que você coloque ou a resposta numa próxima página ou a resposta no próximo capítulo. Mas se você quiser criar diversos pontos de curiosidade e ir respondendo aos poucos, dando um distanciamento entre o início de uma curiosidade e o final dela para o início da próxima com o final da próxima, você pode ir gerando loopings de curiosidade. Porém, se você demora para responder, isso é um problema. Um outro fator interessante sobre o gatilho da curiosidade é que, quando você for gerar ele, cuidado para não ser apenas curiosidade. Curiosidade tira tesão. Obviamente, se você joga uma fogueira, você joga lenha na fogueira, e a fogueira é algo que inflama muito rápido, o fogo vai... Uau! Toda aquela curiosidade, e quando você resolver a curiosidade, vai tirar o tesão, porque não vai ter mais coisas. E se você só ficar jogando de fogo de palha, fogo de palha, fogo de palha, fogo de palha, você vai perder profundidade. E com isso a gente entra no nosso próximo gatilho, que é o gatilho da antecipação. A antecipação, ele é um gatilho que se aproxima muito da curiosidade, porém ele tem um fator um pouco mais extenso. Alguns podem falar assim, mas o gatilho então da antecipação é um gatilho da curiosidade bem feita? Não.
O gatilho da antecipação acontece o quê? Quando a pessoa gera muita curiosidade naquilo que você gostaria que ela tenha, porém, não é apenas de um único fator, um único personagem, única plot, mas são fatores que englobam muito mais world building, plot e personagem meio que ao mesmo tempo, você vai gerar situações que vai fazer com que a pessoa queira antecipar essas informações. E como alguém pode antecipar uma informação? Spoiler, caso alguém já tenha feito, ou recebido, ou lido de alguma forma. Porém, se for uma coisa inédita, a antecipação só funciona com a especulação. Sabe quando você está assistindo um filme e você fica pensando que tal pessoa pode ser ou feito de tal forma ou daquele jeito, e você cria suas próprias hipóteses e espera com que o leitor, o diretor, o roteirista responda logo, porém já criando as suas próprias antecipações? Então, isso é o gatilho da antecipação na prática dentro do fator literário. Quando você gera uma curiosidade, porém não de um ponto específico, mas sim de uma trama como um todo, você vai fazer com que a pessoa gire a sua curiosidade e antecipe essas informações. E quando você já sabe que você vai construir, você consegue construir gatilhos da antecipação de uma forma muito direta e muito bem feita, você pode trabalhar essa antecipação do seu leitor. Se você cria uma cultura que você coloca dentro dos seus gatilhos de antecipação, uma curiosidade voltada para um lado, você pode jogar essa informação e usá-la como um red herring. O red herring é quando você mente para o seu leitor, levando para um caminho errado, mas na verdade é um outro caminho. Então, quando você utilizar do gatilho da antecipação e você for colocar de uma forma clara, dentro das suas técnicas literárias, o seu gatilho da antecipação, você vai fazer com que o seu leitor ele seja levado para uma teoria específica, porque você quer que ele chegue nisso. Ou você pode usar o gatilho da antecipação como realmente um foreshadowing fortalecido. O foreshadowing é o quê? É um ponto de curiosidade, um ponto de uma informação que você vai usar lá na frente com uma forma de uma plot, de um plot twist, uma reviravolta, uma montanha-russa emocional. Mas se você utiliza o foreshadowing juntamente com um gatilho da antecipação, você está fortalecendo isso porque você está fazendo com que o seu próprio leitor crie tramas e ramificações da sua plot que vai fazer com que ele siga caminhos que podem ser utilizados positivamente ou negativamente. Então, quando você gatilha esse tipo de informação, coloca na cabeça do seu leitor esse fator de antecipação, obviamente você vai gerar uma comoção que vai fazer gerar alguma coisa. E caso o leitor descubra e fala, nossa, eu acertei porque antecipei essa informação, isso pode ser positivo, criando uma aproximação mais forte de você para com o seu leitor, porque você foi girando situações, girando gatilhos emocionais, gatilhos mentais, fazendo com que essa transformação do seu conhecimento e essa transformação dessa história fosse aprimorando. Já no caso de um leitor que ele erra aquilo que ele antecipou, não é um problema, porque você vai estar criando outras reviravoltas. Caso o seu público seja um público que ele precisa ser estimulado positivamente com algo mental, um mistério, alguma coisa, utilizar os gatilhos da antecipação para quebrar a perna do seu leitor pode ser um problema, pode ser um tanto arriscado. Mas se você for trabalhar de uma forma um pouco mais ampla, de um público-alvo um pouco mais amplo, criar gatilhos da antecipação, fazendo com que você dê parabéns para quem acertou ou puxe o tapete daqueles que erraram e mostre o porquê eles erraram e por isso crie uma forma de plot twist diferente, são formas diferentes de abordar a mesma história, formas diferentes de abordar o mesmo gatilho mental. Agora nós vamos para o gatilho da ancoragem. Diferentemente do gatilho da antecipação e da curiosidade, a ancoragem não são frases ou palavras que você utiliza para fortalecer esse gatilho. A ancoragem é o formato da sua escrita. Por exemplo, se você gera um gatilho da curiosidade e você já responde logo a próxima, você não conseguiu gerar uma âncora que criasse o gatilho para com a resposta. E se você joga muito longe,
a âncora pode não chegar. Então o que é a técnica da ancoragem? É manter vivo o gatilho da curiosidade, é manter viva o gatilho da antecipação, fazendo com que o leitor se mantenha hypado dentro do seu texto, para que com isso ele chegue na resposta ou na resposta final, na antecipação. Então, quando você for utilizar a da sua ancoragem, saiba que o seu objetivo com esse gatilho é manter o seu leitor dentro da sua história, mantendo os gatilhos da ancoragem, mantendo os gatilhos da antecipação e mantendo os gatilhos da curiosidade de uma forma firme, lembrando sempre o seu leitor dessa sua existência. Se você abre muitos gatilhos da curiosidade, o gatilho da ancoragem fica um pouco mais fácil de ser feito, porque como você abriu várias curiosidades, e você vai respondendo aos poucos, você mantendo a curiosidade sempre ativa, porque sempre tem outros mistérios para serem respondidos. Porém, se você colocou um gatilho da ancoragem muito forte dentro do seu gatilho da antecipação, você gera uma forma... Sabe aqueles filmes de suspense, que você fica tenso o filme inteiro, querendo muito saber o que acontece e no final acontece a revelação? Então, essa tensão que o diretor, que o roteirista mantém você no filme, querendo saber mais, criando hipótese e não fugindo da história, ele manteve você na ancoragem. Então, se você não quiser utilizar de todos os gatilhos que eu vou abordar hoje, todos aqueles que eu vou abordar num próximo episódio, se você souber usar o gatilho da curiosidade, fazendo com que gera a vontade de querer saber mais, gatilho da antecipação, que você gera formas de criar no seu leitor teorias e propósitos para sua história e ancorar ele desde o momento até o final da resposta, com certeza você já vai ter já um grande e forte força e técnica dentro das suas histórias, dentro dos seus world buildings. Porque muitas vezes a gente pensa em história, mas é só a criação de história. Não, você pode criar esses gatilhos dentro do seu world building, dentro do seu personagem, dentro de diversos, um dos 3 fatores fortes da literatura fantástica, literatura, seja ela qual for, dentro do seu mundos fantásticos e histórias maravilhosas. Um próximo gatilho interessante é o gatilho da simplicidade. Uma coisa que a gente fala sobre simplicidade, as pessoas pensam que é o quê? Deixar pequeno, deixar mínimo, deixar simples. Sim e não. O gatilho da simplicidade, basicamente, ele é o quê? É você entender bem qual que é o seu público-alvo e simplificá-lo para ele. Agora, mas se por acaso eu estou escrevendo para um público adulto, um público intelectual, se eu simplificar demais, não pode deixar um gatilho negativo para os meus leitores? Sim. Mas o que acontece? Existem algumas pessoas que elas gostam de escrever como se estivesse, por exemplo, no século XVII, no século XVI. Se por acaso sua história ele é ambientado dentro desse período e você gostaria de criar um sentimento para com esse período, show, perfeito, maravilhoso. Mas se você quer ambientar um século XVI e XVII, porém o seu público é infanto-juvenil, escrever Vossa Mercê, ou Vós Mercê, pode ser que gere alguns gatilhos negativos, ou até mesmo, caso, por exemplo, fala, o padre benzeu tal pessoa, e você troca o padre benzeu pelo pároco, é a mesma coisa, são sinônimos, só que às vezes alguns sinônimos que são tão não usados, que quebra um pouquinho. Obviamente, usar sinônimos é importante, você usar o padre, o padre, o padre, o padre, o padre, o padre, seria realmente uma merda. Mas você pode usar o padre, o nome, usar de novo isso, ou colocar uma outra característica. Então existem diversas outras formas. Então o gatilho da simplicidade, de uma maneira geral, rápida e direta, sendo bem simples no gatilho da simplicidade. Utilize as palavras dentro do seu público-alvo, dentro do seu tom, dentro do seu gênero, para o fácil e o rápido entendimento. Rápido, fácil entendimento não significa que você não pode colocar mensagens dúbias, que você não pode colocar mensagens subliminares. Não estou dizendo isso. Estou falando que as informações muitas vezes têm que vir diretas. Se o momento reflexivo, se o momento de introspecção, até nesses momentos as coisas têm que ser diretas. Obviamente, se você quer girar dentro de um contexto, dentro de um conceito, que tenha como principal objetivo gerar uma forma de introspecção, de análise metafísica muito pesado, ok,
viaje nas palavras. Porém, de uma maneira geral, utilize de palavras diretas, de rápido entendimento e de rápida absorção para que as histórias sejam mais facilmente absorvidas. Obviamente que se algumas cenas pedem palavras rebuscadas, coloque palavras rebuscadas. Por exemplo, eu estou escrevendo uma história agora que acontece no ponto de vista de um personagem e em alguns momentos no ponto de vista de um outro personagem. Dentro que o primeiro personagem, o protagonista maior da história, ele é mais direto, ele é mais prático. Já o irmão dele já é um pouco mais reflexivo, ele gosta de pensar e filosofar, então a forma dele de ver a vida é mais filosófica. Então, dentro dessa história, eu coloco nos capítulos que são no ponto de vista do protagonista, mais diretos, mais rápidos, palavras mais fáceis, porque ele pensa dessa forma. Porém, quando eu faço o ponto de vista do outro personagem que é mais reflexivo, mais introspectivo, mais filósofo, eu uso de palavras mais rebuscadas porque é disso que o pensamento dele funciona. Porém, mesmo com palavras rebuscadas, o entendimento é direto. As respostas são diretas, para que gere uma aproximação maior e mais fácil e fluidez. E agora a gente vai para o gatilho da familiaridade. O gatilho da familiaridade ele é muito próximo do gatilho da intimidade ou da aproximação. A diferença entre os dois está no alvo que ele vai pegar. O gatilho da familiaridade normalmente está relacionado a ações e situações de forma lógica. Quando você dá uma topada na quina da mesa com o seu mindinho, muitas pessoas já passaram por isso. Então, mesmo que você não precise explicar com muitos detalhes as ações e reações e sentimentos do personagem, as pessoas que já passaram por isso sabem como que é. E mesmo aqueles que não passaram já devem ter visto ou conversado com pessoas que passaram com isso e já têm um leve entendimento como funciona. Então, o gatilho da familiaridade sai para você deixar mais próximo, porém de uma forma lógica, onde você vai atiçar o lado lógico do cérebro, não o lado emocional do cérebro. Então, a familiaridade serve para você colocar situações que o protagonista, o antagonista, o vilão, o coadjuvante ou qualquer outro personagem vivencie esse momento, essa atividade, essa situação, de tal forma que você utiliza apenas de alguns momentos e algumas palavras já para contextualizar e trazer e deixar o personagem mais humano. Porque caso o seu personagem vivencie problemas e situações que os leitores também vivenciem problemas e situações, isso faz com que os seus personagens fiquem mais humanos e aproximem mais os personagens dos leitores. Já no caso do gatilho da intimidade ou da aproximação, é íntimo, é uma aproximação mais íntima. Então, as situações que você vai colocar têm como objetivo afetar o emocional das pessoas. São aqueles momentos que vão trazer mais uma reflexão emocional do que uma reflexão lógica. Não é uma coisa do tipo, eu já passei por isso no trabalho porque quem nunca se estressou com o chefe? Já no caso da aproximação, já no caso da intimidade, você vai colocar, por exemplo, uma pessoa que você gosta, que tem um amor platônico, um bullying que te fere emocionalmente, uma desilusão, uma antipatia. São sentimentos que vão fazer com que você se aproxime daquele personagem de uma forma mais emotiva, não tão lógica. Seria, nossa, já passei por isso. E no caso da intimidação, no caso da intimidade, seria mais tipo, nossa, verdade, eu já passei por isso. Nossa, é verdade. São emoções que geram na hora da construção dessa aproximação dentro dessa intimidade. Então, pessoal, eu fiz um videozinho um pouco mais curto aqui para vocês, com o objetivo de trazer uma informação de uma maneira mais rápida, uma maneira mais direta. Obviamente, caso vocês falem assim, nossa, gostei desse gatilho, daquele outro, queria mais informações, eu posso até trazer para vocês com mais exemplos de texto e construir textos com vocês utilizando esses gatilhos, ou na hora de avaliar alguns outros textos, como por exemplo acontece nos episódios de League of Legends, eu posso trazer para vocês colocando mais um desses gatilhos juntamente com essas outras informações. E mais um detalhe, caso você queira deixar a sua pergunta, eu sempre respondo no começo do mês, ou seja, no episódio de amanhã, eu vou responder as perguntas dos inscritos, que eu sempre deixo dentro da aba comunidade, o espaço para você perguntar.
Obviamente pode me perguntar para mim via Discord, pode perguntar para mim via direct do Instagram. E também se você tem um texto, se você tem um mapa, se você tem um world building, se você tem uma história, uma noveleta, um conto, um livro e gostaria de receber um review, uma análise aqui do Craftando Mundos, aqui embaixo também aqui na descrição, eu coloquei um forms para você ir respondendo, colocando seus dados, suas informações, seu texto, e no decorrer que eu for lendo, avaliando, eu crio um episódio e entro em contato com você para quando ele for sair. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!